Talvez você tenha passado a vida inteira sentindo um peso nos ombros que não parece pertencer a este mundo. Você sempre foi aquele que resolve, aquele que sustenta, aquele que percebe o que ninguém mais nota. Mas, no silêncio da sua jornada, uma pergunta começou a ecoar, tão profunda que você teve medo de articulá-la. Será que o Criador me escolheu porque me ama, ou apenas porque eu sou útil para o seu plano? Existe uma diferença invisível, mas devastadora, entre ser um instrumento e ser um filho. Muitos que despertam para o seu propósito acabam caindo em uma armadilha espiritual silenciosa, a de acreditar que seu valor reside apenas na sua capacidade de servir, de curar ou de guiar os outros. Você se acostumou a ser a mão que ajuda, mas esqueceu como é ser o coração que é cuidado. Se você sente que a sua sensibilidade se tornou uma carga, e que sua conexão espiritual parece mais um contrato de trabalho do que uma relação de amor, este sinal chegou até você por um motivo. Nesta jornada de desambiguidade, não vamos apenas falar sobre o seu poder. Vamos mergulhar no mistério da sua identidade. Pois um escolhido que só se sente útil é um escolhido que ainda não descobriu o verdadeiro segredo do seu chamado. Você está pronto para descobrir se é apenas uma peça no tabuleiro ou se é o motivo pelo qual o jogo existe. Hoje, desejo falar diretamente àqueles que já carregaram o peso de serem escolhidos, que sentiram o calor da convocação e que, talvez, tenham pensado em abandonar tudo. Eu os convido a ficar comigo até o final desta mensagem. Algo forte está esperando por vocês, algo que acenderá novamente a sua fé, renovará a sua esperança e erguerá o seu ânimo. Não percam a plenitude do que Deus está prestes a revelar ao coração de cada escolhido neste dia. Muitas vezes, é nos instantes finais que a libertação chega, a clareza aparece e o Espírito age de maneiras que não imaginávamos. Continue assistindo até a última palavra e permita que Deus realize uma transformação profunda dentro de você. Você não vai se arrepender. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e escreva 777 nos comentários para afirmar o seu despertar como escolhido. Prepare-se. Ser útil é ser uma chave que abre qualquer porta. Ser amado é ser a porta que ninguém tem coragem de arrombar. Muitos dos que carregam o selo da escolha acreditam, ainda que inconscientemente, que o seu acesso ao sagrado é mantido pela sua performance. Você aprendeu, talvez desde muito cedo, que a sua presença só é notada quando você está a entregar algo, um conselho, uma oração, um suporte, uma cura. Esta é a ferida da produtividade espiritual. Observe os sinais na sua própria jornada. Quando você não está em missão, quando o silêncio se instala e não há ninguém para salvar, um vazio inquietante surge. Nesse vazio, a voz do sistema, aquele que não quer o seu despertar, sussurra que você perdeu o seu valor. Mas a verdade escondida que poucos ousam encarar é que o sistema ama a sua utilidade, mas teme o seu descanso. Porque o mundo espiritual parece exigir tanto de si. Talvez porque você tenha confundido o seu chamado com a sua identidade. No simbolismo antigo, o altar é o lugar do sacrifício, mas muitos escolhidos transformaram a sua própria vida num altar permanente, onde o fogo nunca apaga porque eles estão a queimar a própria essência para manter os outros aquecidos. Existe um mistério profundo aqui. O Criador não precisa da sua fadiga para manifestar o seu propósito. Se a sua consciência está pesada, se o seu destino parece uma dívida que nunca termina, você não está a viver um chamado, está a viver uma servidão mascarada de glória. Pare por um momento e sinta o peso dessa verdade. Você consegue conceber a ideia de ser amado sem ser necessário? Consegue aceitar que a sua existência, em estado puro e sem obras, é o que realmente brilha para as esferas superiores? Recue no tempo, para além das suas conquistas e das suas batalhas atuais. Existe um momento na jornada de cada escolhido em que a percepção do mundo mudou. Quase sempre, isso aconteceu no isolamento da infância ou no silêncio de uma grande dor. Talvez você tenha percebido, muito cedo, que a harmonia ao seu redor dependia da sua capacidade de ser o pilar. Você aprendeu a ler o ambiente, a sentir as emoções dos outros antes mesmo de eles as expressarem. E, num ato de sobrevivência espiritual, você fez um pacto silencioso. Para ser amado, eu preciso ser a solução. Para pertencer, eu preciso ser indispensável. Esse é o nascimento do escolhido utilitário. A verdade escondida é que você foi ensinado a trocar a sua essência pela sua função.
O sistema em que vivemos não sabe o que fazer com a sua luz pura, por isso ele tenta transformá-la em energia para as suas próprias engrenagens. Você começou a acreditar que o seu chamado era uma carga a ser carregada, e não um presente a ser vivido. Mas olhe para os símbolos da natureza. O sol não brilha porque as plantas precisam dele, ele brilha porque essa é a sua natureza. As plantas é que são beneficiadas pelo seu brilho. Se você sente que a sua vida espiritual se tornou uma lista de tarefas infinitas para agradar ao alto ou aos homens, entenda que essa necessidade de ser útil não veio do Criador. Ela veio de uma ferida de não pertencimento que você tentou estancar com um serviço exaustivo. Você já se perguntou quem você seria se não tivesse ninguém para salvar? Se todas as pessoas que dependem de você hoje fossem curadas instantaneamente, o que sobraria de você? O mistério que estamos prestes a revelar é este. O seu propósito não é o que você faz, mas a frequência que você sustenta enquanto simplesmente é. Existe um tipo específico de cansaço que só os escolhidos conhecem, o cansaço de perceber tudo. Desde cedo, você foi dotado de uma visão que atravessa as máscaras. Você entra em um ambiente e, em segundos, sente a tensão escondida no sorriso de um amigo, a tristeza camuflada na voz de um familiar ou a desonestidade oculta em uma proposta irrecusável. Você é um observador nato, um decifrador de sinais. Mas aqui reside o mistério doloroso da sua jornada. O mundo aprendeu a usar a sua visão, mas raramente se oferece para ser o seu espelho. O sistema ao seu redor te condicionou a ser o vigilante espiritual. Porque você enxerga o perigo antes de todos, você se sente obrigado a avisar. Porque você sente a dor do outro, você se sente responsável por curá-la. E assim, o dom da percepção se transformou na prisão da hipervigilância. Você já percebeu como as pessoas te procuram quando precisam de discernimento, mas desaparecem quando você precisa apenas ser ouvido? Isso acontece porque, para muitos, você não é uma pessoa, você é uma função. Eles amam a sua luz porque ela ilumina o caminho deles, mas têm medo da profundidade da sua alma porque ela revela as sombras que eles preferem não ver. A verdade que o mistério nos revela hoje é libertadora. Você não recebeu olhos para ser o guardião do mundo, mas para ser a testemunha da verdade. Existe uma diferença sagrada entre ver a queda de alguém e ter que impedir a queda de alguém. O escolhido que se sente apenas útil acredita que precisa salvar tudo o que vê. O escolhido que se sente amado entende que a visão é um presente para a sua própria proteção e sabedoria, não um contrato de responsabilidade sobre o livre-arbítrio alheio. Se você se sente exausto por ver demais e sentir demais, saiba que o seu olhar também precisa de descanso. Você não precisa ser o farol 24 horas por dia. Às vezes, o farol precisa apenas brilhar para dentro, para iluminar a própria estrutura. Você já sentiu o frio do silêncio logo após ter oferecido o calor da sua alma? Existe um padrão que se repete na vida dos escolhidos, quase como uma lei invisível. Você investe tempo, oração, conselhos e energia para levantar alguém que estava caído. Você os vê florescer, recuperar a força. No momento em que eles estão prontos para caminhar sozinhos, eles desaparecem. Ou pior, eles se afastam como se você fosse um estranho, ou até mesmo um inimigo. A dor que você sente é real, mas a explicação para isso é um mistério que poucos compreendem. A verdade é que, para muitas pessoas, você não é um amigo ou um companheiro, você é uma ponte. O propósito de uma ponte é ser pisada para que o outro chegue ao outro lado. Uma vez que a pessoa alcança a margem da cura, ela não quer mais olhar para trás. Por quê? Porque olhar para você é lembrar do tempo em que ela era pequena, frágil e dependente. Você se tornou o espelho da versão de si mesmos que eles querem esquecer. O sistema espiritual do mundo tenta usar esse descarte para quebrar o seu espírito. Ele quer que você pense: eu não sou amado, eu sou apenas uma ferramenta usada e jogada fora. Mas aqui está a revelação. O fato de eles terem partido não é um sinal de que você falhou, mas um sinal de que a sua missão naquela vida foi concluída com tanta eficácia que você se tornou desnecessário. Mas escute bem, escolhido. Ser útil ao plano não significa que você deve aceitar ser o capacho das almas. Muitas vezes, o descarte acontece porque a sua frequência é alta demais para ser sustentada por quem não quer o compromisso do despertar. Eles queriam o seu alívio, mas não a sua luz. Eles queriam a sua cura, mas não a sua verdade. Não se amargure com as mãos que se soltaram da sua.
O Criador está limpando o seu campo para que você pare de gastar a sua água da vida com quem só quer matar a sede momentânea, e comece a encontrar aqueles que virão para construir o poço ao seu lado. Você não foi chamado para ser o depósito de dores da humanidade. Você foi chamado para ser um canal. E canais precisam estar limpos, inclusive de pessoas que só sabem sugar. De repente, os convites cessaram. O telefone silenciou. Aqueles que antes gravitavam ao seu redor como se você fosse o centro do mundo, agora parecem ter encontrado outros caminhos. Você olha para os lados e percebe que está em um deserto, um lugar seco, onde não há ninguém para salvar, ninguém para aconselhar e ninguém para validar a sua existência. O seu primeiro instinto é o desespero. O que eu fiz de errado? Você se pergunta. Perdi a minha unção. O Criador me abandonou. Escute com a alma. Você não está no deserto porque foi esquecido. Você está no deserto porque foi protegido. O sistema em que você vivia viciou você na adrenalina de ser necessário. Você se tornou um dependente da gratidão alheia, e isso estava sufocando a sua verdadeira identidade. O deserto é a clínica de desintoxicação do espírito. É o lugar onde a voz do mundo é silenciada para que você pare de ouvir o que os outros esperam de você e comece a ouvir quem você realmente é. No simbolismo das grandes jornadas espirituais, o deserto nunca é o destino, mas é a passagem obrigatória para a terra prometida. É na solidão absoluta que o eu útil morre. Sabe por quê? Porque no deserto não há ninguém para quem ser útil. Só existe você e o eterno. Se você não for capaz de se sentir amado enquanto está sozinho no meio do nada, sem realizar milagre algum, sem dar um único conselho, então você ainda não entendeu o amor. Aproveite este isolamento. Não tente apressar a saída. O deserto serve para queimar as máscaras de herói que você aceitou usar. Quando você sair de lá, não será mais uma ferramenta que as pessoas usam para se sentirem melhor. Você será um portal de consciência, alguém que não precisa mais da aprovação de ninguém para brilhar. O deserto não é a ausência de propósito. É a preparação para um propósito tão grande que não poderia ser compartilhado com quem ainda vive na superfície. Você já acordou sentindo um cansaço que o sono não cura? Um peso no peito que parece não ter uma causa lógica no seu dia a dia? Escute este mistério. Na economia do espírito, existe uma linha invisível entre o chamado e a intromissão. Muitos escolhidos, por terem o coração excessivamente aberto, acabam confundindo sentir a dor do outro com ter que pagar a dívida do outro. Você se tornou um fiador espiritual. Sabe o que isso significa? Significa que você está tentando garantir o crescimento de pessoas que não querem caminhar. Você pegou os fardos delas, as consequências das escolhas delas, os traumas que elas se recusam a tratar, e colocou na sua mochila, acreditando que isso era amor ou missão. Mas a verdade que a voz oracular te revela hoje é cortante. Uma missão dada pelo alto nunca te destrói. A missão é como um rio. Ela pode ser intensa, pode exigir esforço, mas ela te move para a frente. O fardo, por outro lado, é como uma âncora. Ele te prende ao passado de alguém e esgota a sua energia vital até que você não tenha mais luz nem para si mesmo. Como discernir? Observe os sinais. A missão produz frutos e paz, mesmo no cansaço. O fardo produz ressentimento, esgotamento e a sensação de que você está seco. Se você está carregando o mundo nas costas, pergunte-se: quem te pediu para fazer isso? O Criador ou a sua necessidade de ser indispensável? O sistema religioso e social adora escolhidos sobrecarregados, porque um escolhido exausto não tem forças para questionar as sombras. Liberte-se hoje da função de salvador de quem não quer ser salvo. Você foi chamado para ser um canal, não um reservatório. O canal deixa a água passar para saciar os outros, mas ele mesmo permanece limpo e fluido. O reservatório retém tudo, e com o tempo, a água parada apodrece. Devolva as pedras que não são suas. O seu destino é voar, e ninguém consegue subir a montanha do despertar carregando a bagagem de quem escolheu ficar no vale. O que revelamos até aqui tocou em alguma ferida antiga. Não fuja desse sentimento. Apenas respire e continue, pois a cura completa vem nos próximos capítulos. Existem verdades que o mundo tenta silenciar, mas que este canal continuará revelando. Se você quer estar presente nos próximos despertares, toque em inscrever-se e torne-se membro. Adentre esta coleção de ungidos.
Clique no botão de curar, like, e deixe o seu valeu demais, não pelo número, mas para sinalizar que essa corrente foi quebrada agora. Durante muito tempo, ensinaram a você que a santidade estava no sim ininterrupto. Ensinaram que ser um escolhido era estar disponível para toda e qualquer demanda, sob o pretexto de que o amor não impõe limites. Mas hoje, a verdade que o mistério revela é outra. O não pode ser tão sagrado quanto a oração mais profunda. Existe uma unção sobre a sua vida, uma frequência que você foi designado a carregar. No entanto, essa unção não é inesgotável para o uso desregrado de terceiros. Você já sentiu que, ao dizer sim para o mundo, você disse um não violento para a sua própria alma? O sistema que se alimenta da sua utilidade odeia o seu não. Ele o chamará de egoísta, dirá que você mudou, que o seu coração esfriou. Mas escute com atenção, o que eles chamam de frieza, o mundo espiritual chama de discernimento. Um escolhido que não sabe dizer não é como uma cidade sem muros. Qualquer um entra, saqueia os tesouros e deixa o caos para trás. O seu não é um ato de rejeição ao outro, mas um ato de preservação do que o Criador depositou em você. Aprenda a observar a diferença entre uma necessidade real e um capricho espiritual. Uma necessidade real busca transformação. Um capricho busca apenas um alívio momentâneo para uma responsabilidade que a própria pessoa deveria carregar. Quando você diz não para alguém que está apenas tentando usar a sua luz para não ter que enfrentar a própria escuridão, você está, na verdade, oferecendo a essa pessoa a maior oportunidade de despertar. Ao retirar o seu suporte utilitário, você permite que ela finalmente olhe para cima e encontre a própria fonte. Não tenha medo de fechar as portas do seu templo interior por um tempo. O seu não sagrado é o que garante que, quando você finalmente disser sim, esse sim virá carregado de poder real, e não de apenas um resto de energia cansada. Proteja a sua fonte. Se ela secar tentando saciar quem não quer caminhar, o mundo perderá o seu brilho e você perderá o seu caminho. Você já sentiu que, ao parar para respirar, estava cometendo uma traição contra o céu? Existe um fenômeno estranho na alma do escolhido. Quando você finalmente decide repousar, uma voz sombria começa a sussurrar na sua mente. Ela diz que você está ficando para trás, que a sua luz está se apagando ou que, enquanto você descansa, o mal está avançando porque você não está no seu posto. Essa é a voz do impostor espiritual. Ela quer que você acredite que a sua unção é movida a esforço humano, e que o Criador é um feitor severo que só sorri enquanto você está exausto. Mas a verdade que o mistério nos revela hoje é que o descanso não é uma interrupção da sua jornada, o descanso é uma parte vital da sua consagração. Observe os ciclos da natureza, que é o livro aberto do Criador. A terra que produz em abundância precisa de um tempo de pousio. As estrelas que brilham à noite não são visíveis durante o dia, mas continuam lá. Se você não sabe ser ninguém no silêncio, você nunca saberá quem realmente é no barulho da batalha. A culpa que você sente ao descansar é o resíduo do sistema utilitário que ainda habita em você. Esse sistema te ensinou que ser amado é o prêmio para quem trabalha muito. Mas no reino dos escolhidos, o descanso é o lugar onde a sua frequência é calibrada. É no repouso que as mensagens mais profundas são entregues, não na correria do serviço. Entenda isto: o mundo não vai desmoronar se você fechar os olhos por um momento. O plano do Eterno não é tão frágil a ponto de depender da sua insônia. Quando você descansa sem culpa, você envia um sinal poderoso para o universo, o sinal de que você confia na fonte mais do que na sua própria força. O descanso é um ato de fé. É a prova final de que você sabe que é amado pelo que é, e não apenas por quão útil você consegue ser enquanto está à beira do colapso. Deite-se na clareira. Deixe que o musgo cure os seus pés cansados. O seu próximo nível de autoridade exige que você aprenda a arte de não fazer nada sob o olhar do Criador. Você já sentiu uma saudade inexplicável de um lugar onde nunca esteve? Ou talvez uma sensação de inadequação profunda, como se tivesse sido deixado nesta época por engano, carregando valores e percepções que o mundo moderno parece ter esquecido? Isso acontece porque você não é apenas um escolhido deste tempo, você carrega o que chamamos de memória da alma antiga. Enquanto a maioria das pessoas ao seu redor se contenta com o efêmero, com o brilho rápido das telas e com a validação instantânea, algo dentro de você busca o que é sólido. Você busca a raiz, o símbolo,
o significado que sobrevive aos séculos. Você se sente um estrangeiro porque a sua bússola interna não está apontada para o sucesso deste sistema, mas para a verdade de ordens muito mais antigas. O sistema tenta rotular a sua profundidade como melancolia ou dificuldade de adaptação. Mas a verdade é que você é um ancorador. Em um mundo que se torna cada vez mais líquido e superficial, a sua existência serve para lembrar à humanidade de que existe algo além da superfície. A sua estranheza é, na verdade, a sua maior autoridade. Você não se encaixa porque não foi feito para ser uma peça do quebra-cabeça deste mundo. Você foi enviado para ser o modelo de um mundo novo que está tentando nascer. O seu desinteresse por futilidades não é um defeito, é o seu sistema imunológico e espiritual rejeitando as toxinas da futilidade. Entenda o mistério. As almas antigas são frequentemente chamadas para serem úteis na transição dos tempos, mas o seu verdadeiro consolo está em saber que sua linhagem é eterna. Você não precisa provar nada para esta geração que não consegue te ler. Sinta o acolhimento desta revelação. A sua solidão não é um vazio, é a reverberação de uma história que começou muito antes de você nascer e continuará muito depois que este sistema cair. Você é um portador de sabedoria em um tempo de amnésia coletiva. Pare de tentar se traduzir para quem não fala a língua do seu espírito. O seu silêncio de alma antiga comunica mais do que 1000 palavras de quem só conhece o hoje. Vivemos na era do espetáculo. O sistema que tenta rotular você como apenas útil adora o carisma. O carisma atrai multidões, vende promessas e cria ídolos de barro. Mas você, que foi escolhido na forja do silêncio, precisa entender o mistério. O carisma é um atributo da personalidade. A unção é um atributo da presença. O carisma brilha para ser visto. Ele depende da sua energia, do seu esforço, da sua eloquência e da aprovação dos outros. É como um fogo de palha, intenso, barulhento, mas que se apaga assim que a plateia vai embora. O escolhido que vive de carisma está sempre exausto, pois precisa alimentar o fogo constantemente para não ser esquecido. Mas a unção é diferente. Ela é o óleo que desce no oculto. Ela não brilha para os olhos, ela aquece os ossos. A unção não precisa de um palco, ela manifesta-se no toque, no olhar, ou no simples fato de você entrar em uma sala e a atmosfera mudar sem que você diga uma única palavra. O carisma faz as pessoas admirarem você. A unção faz as pessoas perceberem o sagrado. A verdade que o mistério revela hoje é um aviso. Muitos se aproximarão de você tentando roubar o seu brilho para alimentar o carisma deles. Eles querem a sua profundidade para decorar a superfície vazia de suas vidas. Mas a unção não pode ser transferida para quem não passou pelo processo. Não se deixe seduzir por quem tem muita luz, mas não tem nenhum calor. O carisma sem unção é como uma lâmpada fria, ilumina o caminho, mas deixa o coração congelado. Como escolhido, você foi chamado para ser uma brasa. Uma brasa pode parecer discreta sob as cinzas, mas ela tem o poder de incendiar florestas e manter a vida protegida no inverno da alma. Sempre que se sentir pressionado a ser interessante, carismático ou relevante para os padrões deste tempo, lembre-se, o sistema exige o seu carisma para te usar, mas o alto exige a sua unção para te honrar. Você não precisa de truques. Você não precisa de performance. A sua unção é o que sobra quando o carisma falha. É o que sustenta você quando as luzes se apagam. Prepare-se, pois esta é a verdade que o sistema mais tentou esconder de você. O mundo te treinou para acreditar que tudo tem um preço, que a atenção se compra com esforço, que o respeito se compra com resultados e que o amor de Deus se compra com sacrifício. Você viveu sob a ditadura do merecimento. Mas o mistério que os ungidos precisam acessar para não enlouquecerem é o mistério da gratuidade. Imagine um recém-nascido. Ele não produz nada. Ele não aconselha ninguém. Ele não cura, não trabalha, não é útil para a economia do mundo. No entanto, ele é amado com uma intensidade que daria a vida por ele. Pausa reflexiva. Por que você acredita que, para o Criador, você deixou de ser esse filho e passou a ser apenas um funcionário? A sua escolha não foi um processo de recrutamento para uma mão de obra especializada. Foi um ato de adoção. O sistema religioso e social quer que você sinta que, se parar de produzir frutos espirituais por um segundo, o amor do alto se retirará. Isso é uma mentira tecida para te manter escravo da exaustão.
A verdadeira autoridade de um escolhido começa no momento em que ele aceita que é amado de graça. Quando você entende que o seu valor não oscila de acordo com a sua produtividade, o medo de falhar desaparece. E quando o medo desaparece, a sua unção finalmente se torna pura, porque você não está mais tentando ganhar algo, você está apenas transbordando o que já recebeu. Ser amado sem ser útil é a maior afronta que você pode dar ao sistema das sombras. Pois o sistema não tem controle sobre alguém que não precisa provar nada a ninguém. Hoje, o convite é para que você apenas esteja. Sem orações decoradas, sem metas de conversão, sem o peso de salvar a sua família ou o seu próximo. Apenas sinta o olhar de quem te formou. Esse olhar não busca resultados, ele busca comunhão. Você é o objeto do afeto dele, não um instrumento de trabalho dele. Você já percebeu como a sua presença, às vezes, parece irritar pessoas que nem sequer te conhecem profundamente? Ou como alguém que sempre foi cordial, de repente, começa a lançar flechas de crítica gratuita assim que você demonstra estar em paz com a sua própria solidão. O que você está testemunhando não é um conflito humano comum. É a inveja espiritual. A maioria das pessoas no sistema religioso e social está exausta, tentando manter uma fachada de escolhido através de muito esforço, barulho e regras. Quando elas olham para você e percebem que você não está mais tentando provar nada, que você descobriu o mistério da gratuidade e que a sua paz não depende do cargo que você ocupa ou de quem você salvou hoje, isso as apavora. A sua paz é uma acusação silenciosa contra a escravidão delas. O sistema ensinou que, para ser espiritual, é preciso estar em agonia constante, em guerra infinita ou em serviço estafante. Quando você simplesmente é, e quando o seu brilho vem de dentro para fora sem pedir permissão, você quebra a lógica do mercado espiritual. Eles não invejam o que você tem, eles invejam o que você se tornou, alguém que não pode ser comprado pelo elogio e nem destruído pela crítica. Não tente se justificar para quem te ataca por causa da sua luz. A inveja espiritual é cega e ela tentará te rotular como soberbo, afastado ou estranho. Eles tentarão encontrar um erro na sua conduta para justificar o desconforto que sentem na alma deles. Mas o desconforto não é sobre você, é sobre o espelho que você se tornou. A verdade escondida é que muitos preferem a sua utilidade do que a sua luz. Enquanto você era útil para eles, você era aceitável. Agora que você é luz para si mesmo e para o Criador, você se tornou uma ameaça. Mantenha a sua frequência. Não diminua o seu brilho para que os outros não se sintam pequenos. O escolhido que entende a anatomia da inveja não sente raiva dos seus perseguidores, ele sente uma profunda compaixão, pois sabe o quão doloroso é viver tentando ser alguém enquanto o Criador só está esperando que sejamos ninguém em seus braços. Muitas vezes você olhou para as cicatrizes da sua história e as viu apenas como marcas de derrota. O abandono, a traição, as noites em que o choro foi o seu único companheiro, você se perguntou por que o caminho para você precisou ser tão íngreme. Porque a dor parece ser o idioma natal daqueles que são chamados. A verdade que o sistema não quer que você saiba é que a dor é a matéria-prima da autoridade. No mundo espiritual, ninguém tem o direito de libertar quem está no vale se nunca tiver atravessado o seu próprio deserto. O conhecimento que você adquiriu nos livros é informação. O conhecimento que você adquiriu através do seu sofrimento é poder. Existe uma alquimia sagrada acontecendo em você. O Criador não causou a sua dor, mas ele a sequestrou para fins maiores. Cada lágrima que você derramou em silêncio tornou-se um frasco de óleo de cura para outros que ainda virão. Quando você fala hoje, a sua voz não ressoa apenas cordas vocais, ela ressoa a profundidade de quem já esteve no fundo do poço e descobriu que a rocha no fundo era, na verdade, um degrau. A sua autoridade não vem do seu sucesso, mas da sua sobrevivência. O sistema tentou usar o seu passado para te dar um sentimento de inferioridade, mas a voz oracular te revela: o que você chama de trauma, o reino chama de credencial. Você não precisa mais esconder as suas feridas. Elas são as provas de que você foi testado e aprovado. Elas são o que te impede de ser um guru de plástico que fala sobre o que não conhece. Olhe para trás agora, mas não com olhos de vítima. Olhe com olhos de mestre. Veja como cada golpe da vida te deu uma sensibilidade que as pessoas comuns não possuem. Você consegue sentir o cheiro da dor do outro porque a sua alma foi amaciada pelo fogo.
Você não é mais um sobrevivente. Você é um alquimista. Você aprendeu a transformar o chumbo da amargura no ouro da sabedoria. E é por isso que a sua presença é tão necessária, não porque você seja perfeito, mas porque você é real. Durante muito tempo, você guardou as suas percepções no cofre do seu peito. Você viu coisas que não podia dizer, sentiu ventos que outros ignoravam. Muitas vezes, foi calado pela dúvida. Quem sou eu para falar? O sistema te convenceu de que a sua voz só teria valor se tivesse um selo de aprovação institucional ou se fosse ecoada por 1000 bocas. Mas a verdade que o mistério revela agora é que o seu silêncio foi uma escola de autoridade. Existe uma diferença sagrada entre quem fala porque tem voz e quem fala porque tem palavra. A voz é apenas som, a palavra é um decreto que altera a realidade. Você passou anos observando, processando e sofrendo no oculto. E nesse processo, a sua voz foi purificada de toda a necessidade de agradar, de todo o medo de ser rejeitado e de toda a vaidade de ser notado. Agora, você entrou na frequência do decreto. O escolhido não precisa mais gritar para ser ouvido pelas esferas espirituais. Quando você abre a boca hoje, você não está mais apenas emitindo uma opinião ou um desejo humano. Você está liberando uma verdade que já foi consolidada no seu espírito durante as noites de deserto. O sistema das sombras teme o seu despertar profético. Eles não temem os seus discursos eloquentes, eles temem a sua verdade inegociável. Eles temem o momento em que você decide que não vai mais pedir permissão para ser quem você é. Sinta a força retornando à sua garganta. Mas saiba, a voz profética não é sobre prever o futuro das outras pessoas para satisfazer a curiosidade delas. É sobre declarar o que é real em meio a um mundo de mentiras. É sobre olhar para o caos e dizer, haja ordem, e a ordem se estabelecer primeiro dentro de você. O seu sim agora move montanhas de estagnação, e o seu não corta correntes geracionais. Você não é mais um eco das ideias alheias. Você se tornou uma voz original, sintonizada com a frequência do eterno. Fale, não para convencer os céticos, mas para convocar os que ainda estão dormindo. A sua palavra agora tem o peso da sua história e o brilho da sua unção. O que você decretar sobre a sua própria vida e sobre a sua missão, o universo agora tem a obrigação de organizar para que se cumpra. Você passou anos acreditando que a sua recompensa viria através dos aplausos das pessoas que você ajudou, ou através de uma vida sem problemas como prêmio pelo seu esforço. Mas, como você descobriu, o sistema muitas vezes devolve ingratidão a quem oferece luz. O mistério que a maioria dos escolhidos nunca alcança é o da recompensa oculta. Enquanto você estava ocupado tentando ser útil, a sua recompensa estava sendo guardada em uma dimensão que o mundo não pode tocar. Não é um cargo, não é uma conta bancária cheia, nem a admiração das multidões. A recompensa de quem vence a armadilha da utilidade é a intimidade inabalável. Sabe o que isso significa? Significa que você recebeu o selo da amizade com o divino. Muitos conhecem as mãos do Criador, pedem provisões, buscam milagres e querem a sua utilidade. Mas poucos, como você, foram convidados a conhecer o coração. A recompensa oculta é a paz que não faz sentido diante do caos. É a capacidade de dormir no meio da tempestade porque você sabe que não precisa mais carregar o barco nas costas. O selo que agora marca a sua testa é o de quem já chegou. Você não corre mais para a vitória, você descansa na vitória. O sistema tentou te frustrar fazendo você olhar para o que te falta na terra. Mas a caverna espiritual te convida a olhar para o que te sobra no espírito. Você ganhou a visão que atravessa o véu. Você ganhou a autoridade sobre os seus próprios medos. Você ganhou a liberdade de olhar para o Criador e dizer, eu não preciso de nada, pois eu já tenho a ti. Nesse momento, ironicamente, é quando as coisas da terra começam a te perseguir. Porque o universo só entrega abundância para quem provou que não depende dela para ser feliz. Sinta o peso do selo sobre você agora. É leve, mas é eterno. Você não é mais um funcionário esperando o contra-cheque do céu. Você é o herdeiro que já possui as chaves de casa. O que o mundo chama de perda, o alto chama de limpeza de espaço para a glória que está por vir. Aqui chegamos ao apogeu desta jornada, mas o seu novo despertar está apenas começando. Você está voltando para o mundo, para as mesmas pessoas, para as mesmas responsabilidades. Mas há uma diferença fundamental que muda tudo.
o mundo não é mais o seu senhor. Você agora carrega o manifesto do novo escolhido. A partir de hoje, você não servirá mais por medo de ser rejeitado. Você não curará mais para provar que tem um domingo. Você não dirá sim para evitar o conflito, nem buscará o isolamento para fugir da dor. Você volta ao mundo como um embaixador do invisível, alguém que sabe que a maior utilidade é simplesmente ser a prova viva de que o amor existe sem condições. Escute o seu decreto final. Você é amado quando descansa. Você é ungido quando silencia. Você é poderoso quando desiste de carregar o que não é seu. E, acima de tudo, você é livre. O sistema tentará te testar. Ele enviará os mesmos carentes profissionais, as mesmas cobranças e as mesmas vozes de culpa. Mas agora, você as olhará com o olhar daquele que viu o mistério. Você sorrirá e dirá, em espírito, eu já não pertenço a esse jogo. O novo escolhido não é aquele que faz mais que os outros, mas aquele que faz tudo a partir de um lugar de plenitude, e não de falta. Se você for usado para curar alguém, será um transbordamento da sua alegria, não um sacrifício da sua energia vital. Se você for chamado para liderar, será para servir como um espelho de liberdade, não como um pilar de sustentação para quem se recusa a ficar de pé. Vá agora. O Criador sorri não pelo que você vai fazer por ele, mas pelo fato de você finalmente ter aceitado que ele já fez tudo por você. A pergunta que abriu esta jornada, sou amado ou apenas útil? Já não precisa de resposta, pois você descobriu que, no reino, a utilidade é apenas o perfume que exala de quem se sente infinitamente amado. Existem verdades que o mundo tenta silenciar, mas que este canal Caverna Espiritual continuará revelando. Se você quer estar presente nos próximos despertares, toque em inscrever-se e ative o sinal. A nossa próxima conversa já está sendo preparada no oculto. Você está pronto. O casulo ficou para trás. O sol é o seu novo lar. Escolhido.